para mandar para a plataforma do Zoom, né? André. Oi. Ontem, aí o Fausto Miranda está aí. Boa tarde. Nós vamos começar a nossa reunião mensal do Núcleo de Cirurgia Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês. Então, a gente vai tentar hoje dar um toque mais dinâmico para que as pessoas possam participar mais. Eu acho que é um assunto muito amplo. Então, a gente convidou o pessoal da radiologia para dar apoio para a gente. E eu queria convidar o Pedro Paniza para dar essa palestra para a gente, antes de chamar os debatedores e os coordenadores para falar, e pedir para todo mundo participar. Vamos deixar o telefone em mudo até o término da apresentação dele, e aí depois todo mundo entra para combinar. E a gente vai tentar fazer uma coisa mais dinâmica hoje para ficar mais agradável para todo mundo. Pedro, por favor, se quiser começar. Bom, muito obrigado, André. Agradecer o convite a você, ao restante da comissão organizadora e também aos colegas do Antônio Sérgio, o Públio e o Rodrigo, que vão participar do debate ao final da apresentação. A ideia aqui foi trazer, de forma simples, um resumo do que foi apresentado nos últimos guidelines do Colégio Americano de Radiologia, da Sociedade de Cirurgia Vascular e da Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular, do que tem sido feito na aplicação das modalidades de imagem na investigação ou no acompanhamento dos pacientes pós uma correção endovascular do aneurisma de aorta abdominal. Então, o objetivo 1 dessa apresentação é a gente identificar qual a aplicabilidade de cada modalidade de imagem nesse acompanhamento pós-correção endovascular. O outro objetivo é quais são essas complicações e como identificá-las nas diferentes modalidades. E o terceiro apesar de um pouco contraditória, como é que são os regimes de screening ou o acompanhamento periódico que é sugerido por essas sociedades no contexto de pacientes, no contexto pós-operatório desses pacientes. Então, aqui a gente, só de forma esquemática, a gente colocou uma endoprótese e tentou simular aqui uma balança, né? Onde de um lado estão as modalidades de imagem e do outro lado a gente tem 3 coisas principais a serem consideradas, né? A acurácia das modalidades de imagem, ou seja, cada método vai ter um benefício em relação à análise de alguma coisa, né? Os riscos que são inerentes a cada modalidade, então a gente sabe que a tomografia tem não só a radiação ionizante, como a possível nefrotoxicidade do contraste iodado. A ressonância magnética ela tem a possibilidade de fibrose nefrogênica sistêmica em pacientes que são dialíticos, né? E por exemplo, em relação aos aspectos técnicos, a gente precisa considerar algumas coisas também. Por exemplo, na ultrassonografia, o biotipo do paciente muitas vezes é um limitante. Então, essa balança a gente tem que fazer sempre quando a gente vai escolher qual o melhor método para avaliar especificamente cada tipo de paciente. Então, para começar a gente entender aqui de forma mais clara, começar com um caso clínico de um paciente de 63 anos do sexo masculino que descobriu um aneurisma de aorta abdominal em um exame de rotina. Então, esse aneurisma, aqui no exemplificado no modo B, em um corte axial, tinha um calibre de 5,1 centímetros, e aqui no modo Doppler, mostrando o fluxo e a emergência de ramos aórticos. Esse exame foi um exame de rotina de novembro de 2016. Esse paciente volta 6 meses depois para acompanhamento desse aneurisma e apresentava um calibre estimado em 5,4 centímetros. Então, aqui a gente tem cortes axiais de uma fase sem contraste, de uma fase arterial e de uma fase venosa portal, e aqui reconstruções no plano coronal e sagital. Então, era um aneurisma que tinha um tamanho que já tinha uma indicação de terapêutica cirúrgica e apresentava um colo relativamente favorável. Foge do escopo dessa apresentação a gente falar de avaliação pré-operatória, mas tinha um colo longo, com um calibre bom e talvez o fato de ter umas calcificações circunferenciais fossem alguma coisa que indicasse um prognóstico um pouco pior. Mas foi indicado então a terapêutica endovascular, e aqui a gente tem à esquerda
a ortografia do início do procedimento. Então, a gente observa a volumosa dilatação do saco aneurismático com a morfologia fusiforme no segmento infrarrenal da aorta. E aqui o aspecto pós-tratamento. Então, a gente observa a endoprótese na aorta e também com os componentes ilíacos e o excelente aspecto pós-terapêutico com exclusão do fluxo no saco aneurismático. Aqui são reconstruções 3D de um exame de 1 mês de controle, onde a endoprótese estava normo posicionada. Seguindo com esse caso, esse paciente volta 1 ano depois para acompanhamento e o que a gente observa é o surgimento de uma complicação que é um vazamento ou uma contrastação do saco aneurismático na fase arterial e aqui também caracterizada na fase portal. Então, nesse momento, a gente configurou uma complicação chamada de endoleak e esse endoleak era um endoleak tipo 2, como a gente pode ver aqui no vídeo, tinha um vaso lombar aqui na ponta do mouse. Esse vaso lombar era responsável pela nutrição do saco aneurismático através de um fluxo retrógrado. Foi, portanto, acompanhado a princípio, mas esse paciente evoluiu com um aumento do calibre desse saco aneurismático. Em 12/3 de 2018, ele media 5,8 centímetros e cerca de 1 ano depois ele passou a ter 0,5 centímetros a mais, 0,6 centímetros a mais. Então, cresceu 6 milímetros nesse período e é um crescimento que demanda intervenção. Geralmente, crescimentos maiores do que 5 milímetros são sugestivos de indicação terapêutica. Então, esse paciente foi submetido a um tratamento percutâneo com injeção de trombina. Aqui a gente observa o posicionamento da agulha no saco aneurismático e vai ser injetado trombina com o intuito de realizar uma oclusão na região onde houve contrastação naquele exame pregresso. Aqui nas imagens a gente já pode observar que não só foi posicionada uma agulha no interior do saco aneurismático para realizar a administração da trombina visando a oclusão do saco, como também no plano do trajeto da artéria lombar, visando também uma trombose arterial com o intuito de interromper esse fluxo retrógrado. Bom, esse é o controle pós-operatório imediato. Então, logo depois de ter feito o procedimento percutâneo, foi realizada uma tomografia e essa tomografia ela não evidenciou mais o extravasamento do meio de contraste, ou seja, não havia mais sinais de endoleak. Isso aqui é interessante, é uma coisa que a gente tem feito no Ciro, que é uma subtração pela tomografia. A subtração é uma modalidade que a gente já fazia bastante pela ressonância, mas agora a gente está fazendo aqui pela tomografia, que é basicamente pegar uma fase com contraste e falar com o software subtrair dela a fase pré-contraste. Isso é importante para a gente avaliar se teve realmente algum extravasamento de contraste ou não no saco aneurismático. No dia seguinte, esse paciente também foi submetido a um estudo ultrassonográfico com Doppler, que também não evidenciou extravasamento. Contudo, esse paciente volta cerca de 3 meses depois para um novo controle, e aqui a gente realizou um estudo ultrassonográfico com contraste, com emprego de microbolhas. Então, a gente tem 3 vídeos, aqui só para a gente entender. Do lado direito tem uma imagem no modo B, onde toda essa região é o saco aneurismático, e aqui a gente tem os 2 componentes que vão se estender ao território ilíaco da endoprótese. Então, após a administração das microbolhas, do contraste, do contraste ultrassonográfico, a gente observa que há progressivamente, você observa o tempo passando aqui embaixo, progressivamente o realce dos vasos numa fase mais inicial. Aqui a gente continua já com cerca de 35 segundos após a administração do meio de contraste, então há cerca de 25, 30 segundos é quando a gente vê mesmo o fluxo arterial. E aqui a gente já começava a ver algumas áreas que poderiam ser suspeitas para o extravasamento, que na fase mais tardia, já com 1 minuto e 30 segundos, definitivamente confirmam Vou só voltar isso aqui para ficar mais fácil. E aqui definitivamente confirmam o extravasamento do meio de contraste. A gente observa que dentro do saco aneurismático, nessa região aqui, tem um contraste extravasado, não está mais limitado ao território endovascular.
Então, esse paciente foi optado por uma terapêutica cirúrgica e foram ligados as artérias lombares e a artéria mesentérica inferior através de uma cirurgia aberta mesmo. Aqui a gente observa um material de hemostasia que também foi introduzido no saco aneurismático e houve esse endolink foi solucionado. O paciente depois nessa internação ainda teve outras complicações da parte clínica, mas a parte do endolink foi resolvida. Então, a gente estratificou aqui as modalidades de imagem. Vamos começar falando sobre o raio-x, né? O raio-x geralmente é uma modalidade pouco solicitada no acompanhamento, mas ele tem algumas informações que têm valor. Então, as aplicações principais são relacionadas à migração dessa endoprótese, à fratura da malha metálica ou à separação modular. Então, a gente colocou aqui alguns casos. Se a gente for aqui, está um pouco ruim de eu ver aqui, porque está projetando bem em cima. Aqui, ficou melhor. Aqui a gente pode observar que olha como começa a ter um afastamento dos componentes dessa malha metálica, que é um achado indireto que pode que é sugestivo de uma migração, né? De uma certa instabilidade dessa endoprótese. E aí o raio-x serviu aqui como uma triagem e vai demandar uma avaliação com um método mais avançado como a tomografia. É interessante que os reparos que a gente tem que usar para avaliar um raio-x não é o reparo ósseo, né? A gente sabe que esses pacientes geralmente são idosos, então o reparo ósseo, além de variar muito conforme o posicionamento do raio-x durante a aquisição da imagem, o paciente pode sofrer fraturas, ter redução do espaço discal. O importante é tentar usar como reparo a própria calcificação do aneurisma. Então, se a gente for usar aqui a parede calcificada no aneurisma, nitidamente o diâmetro anteroposterior aumentou e a prótese passou a apresentar um kicking também. Então, a radiografia é importante para essa avaliação morfológica, sem dúvida. Outro papel importante da radiografia é em relação à migração de componentes ilíacos. Como a gente pode observar aqui, progressivamente o componente ilíaco foi sofrendo uma angulação, e isso pode levar até a oclusão e isquemia do membro. E a separação modular, que é basicamente a afastação, geralmente do sistema de ancoragem aos demais componentes. Como a gente observa aqui, também aconteceu em um processo progressivo. Outro papel da tomografia, que talvez ela seja nesse quesito melhor que todas as modalidades, é para avaliar a integridade da trama metálica, né? A gente observa uma área de descontinuidade aqui. Uma área de descontinuidade dessa pequena não interfere no funcionamento da endoprótese, não quer dizer que vai instabilizar, mas obviamente o raio-x não consegue avaliar a malha tecidual, né? Só a malha metálica. Entrando um pouquinho na ultrassonografia, é importante a gente entender que a ultrassonografia ela tem três formas diferentes, né, de apresentação. Então, assim, uma coisa é a ultrassonografia simples, outra coisa é a ultrassonografia com Doppler e outra coisa é a ultrassonografia com contraste endovenoso, né? As vantagens da ultrassonografia, sem dúvida, são o baixo custo, a portabilidade, a capacidade de ser feito um exame desse à beira do leito, né? E a ausência de nefrotoxicidade e radiação ionizante. Ela permite uma mensuração acurada do calibre do saco aneurismático, mas pode subestimar geralmente em até 2 milímetros o calibre do saco. E permite a investigação dos endolíquios também. Quanto às limitações, principalmente demanda uma certa experiência na realização desses exames e ela não é capaz de avaliar a migração da endoprótese. Então, falando um pouquinho sobre o ultrassom com emprego de contraste endovenoso, é uma modalidade extremamente segura. Então, o que a gente faz é administrar um contraste de microbolhas que tem uma excreção pulmonar. Afinal de contas, é um contraste gasoso. Não costuma ter nenhuma alteração hemodinâmica ou pulmonar. Os efeitos colaterais mais comuns estão relacionados a alguma reação alérgica, mas que são achados muito incomuns. Então, aqui mais um caso, a gente demonstra o emprego do contraste endovenoso de microbolhas e aqui a gente observa a contrastação do saco aneurismático, né, através de uma artéria lombar. Olha como esse caso ficou bem demonstrado aqui, uma artéria lombar que está
provocando também um endolíquido tipo 2. Então, lembrar que a ultrassonografia pode ter um papel muito importante, principalmente nesses pacientes nefropatas, onde não se queira utilizar meios de contraste relacionados a iodo e gadolino. Partindo para a tomografia, sem dúvida, a angiotomografia é a modalidade mais empregada, porque ela é capaz de identificar praticamente todos os tipos de complicação, né? É um método rápido, amplamente disponível e com alta resolução espacial. E as limitações estão relacionadas à radiação e nefrotoxicidade. Então, a gente colocou aqui alguns exemplos de endolique. Então, o endolique tipo 1 é aquele selamento incompleto, tanto de sítio de ancoragem proximal, que aí seria o endolique tipo 1, 1A, ou do sítio de ancoragem distal, que seria o tipo 1B. Aqui a gente colocou um caso de um endolique tipo 1, onde a gente observa que houve extravasamento aqui já do meio de contraste pulsar aneurysmático já no sítio de ancoragem superior. O endolique tipo 2, que é o endolique mais comum, ele está relacionado à alimentação desse saco aneurysmático por colaterais, seja por artérias lombares ou pela artéria mesentérica superior. E o que a gente observa, por exemplo, nesse caso é um corte coronal, aqui está o saco aneurysmático, e na fase arterial não houve a contrastação, mas na fase portal ou na fase venosa houve o preenchimento parcial do saco aneurysmático, configurando um endolique. A gente observa que esse endolique era proveniente de uma artéria lombar, então um endolique tipo 2. E aqui na fase arterial não era caracterizado, mas na fase portal tem um enchimento progressivo do saco. Esse caso especificamente ele foi tratado com embolização das artérias lombares, com um resultado técnico satisfatório, como a gente pode observar. O exame de controle, diferente dessa imagem que a gente tinha ainda o meio de contraste no saco aneurysmático, no exame de controle a gente não tem mais a contrastação, a embolização foi terapêutica e teve sucesso na resolução do endolique tipo 2. O endolique tipo 3 está relacionado a alguma desconexão dos componentes ou, eventualmente, a uma ruptura da endoprótese, né? Então, aqui a gente colocou um caso exemplificando, onde a malha tecidual e a malha metálica está rota e está havendo um extravasamento de contraste por saco aneurysmático em virtude dessa falha mecânica. Muitas vezes, a gente, quando tem o endolique tipo 3, a gente não consegue caracterizar o local específico da falha tecidual, mas quando tem uma falha metálica associada, fica um pouco mais fácil. E o endolique tipo 4 e tipo 5 dizem respeito a extravasamento por porosidade ou endotensão. Aqui eu acho que não vale a pena trabalhar, porque são alterações mais raras e não faz um pouco disso que a gente quer falar. E em relação à ressonância, a gente colocou aqui que talvez a maior aplicação da ressonância seja a pesquisa, a investigação de endolíquidos onde a tomografia foi inconclusiva, né? E isso se deve ao fato da ressonância ter alguns artefatos não ser tão usada em virtude de ter alguns artefatos de suscetibilidade magnética relacionados aos componentes metálicos das endopróteses, né? Então, aqui um caso onde a tomografia não foi capaz, um paciente que apresentava um saco aneurysmático com crescimento progressivo, onde a tomografia não foi capaz de identificar o sítio de extravasamento, e aí o que a gente observa é que a ressonância foi capaz de identificar. Em relação ao papel do PET, ele está principalmente indicado nas situações onde há alguma suspeita de infecção do enxerto. Então, aqui a gente observa um caso onde havia uma coleção hipoatenuante, né, na região paramediana direita da endoprótese. O paciente clinicamente tinha sinais clínicos sugestivos de infecção. É interessante falar em relação aos falsos positivos e falsos negativos do PET, porque muitas vezes a própria endoprótese faz uma reação de corpo estranho e pode causar um falso positivo em virtude dessa reação imune ao corpo estranho. Em relação aos falsos negativos, o PET pode ter uma captação ruim, principalmente em coleções com bastante componente líquido e gasoso, né? Que aí às vezes também gera artefatos que limitam a avaliação do PET. Então, aquele mesmo caso a gente observa na coleção aqui adjacente à endoprótese, a coleção hipoatenuante, aqui cortes ponderados em T2 da ressonância magnética, observando que essa coleção parecia ter um conteúdo espesso.
E no PET a gente observa que houve uma captação significativa do FDG, que junto com os dados clínicos favorece um processo de infecção. Então, só para finalizar, a gente tentou colocar isso aqui, uma coisa que, pelo que a gente viu, é bastante contraditório na literatura. A gente gostaria de ouvir a opinião de vocês, o que vocês têm feito e o que vocês recomendam, porque não parece haver um consenso muito estabelecido em relação às sociedades de como deve ser feito esse follow-up, esse acompanhamento dos pacientes com tratados com correção endovascular de aneurisma de aorta abdominal. Então, a Sociedade de Cirurgia Vascular e o Colégio Americano, eles sugerem que o paciente faça uma tomografia com 1 mês, 6 meses e 12 meses, e a partir dos 12 meses, esse paciente pode ser seguido com ultrassonografia com Doppler ou microbolhas, já que é um método que não tem radiação ionizante e consegue ter uma informação de qualidade, principalmente sobre as dimensões e evolução desse saco aneurismático. E a Sociedade Europeia, ela designa um fluxograma um pouco mais complexo, né, onde ela sugere que você faça essa tomografia de 1 mês e, a depender dessa tomografia, você pode tomar alguns rumos. Então, se houver um selamento inadequado ou um endolique tipo 3, o paciente tem que ser reavaliado e, se necessário, tem que ser feita uma intervenção. Se não tiver nenhuma complicação relacionada a endoliques, esse paciente pode ser seguido somente com angiotomografia após 5 anos. Então, assim, a gente sabe que na prática a chance de haver alguma complicação no intervalo de 5 anos existe e não é pouco significativa. Então, talvez um acompanhamento mais perto faça mais sentido, até porque a gente tem modalidades de imagem que pode ser empregada sem ter prejuízo para o paciente. Então, só deixar como mensagem final, acho que essa interface da radiologia com a cirurgia vascular ajuda demais. Tem alguns casos que os pacientes são polioperados, então tem múltiplas endopróteses, abordagens diferentes. Então, às vezes, essa história clínica facilita muito no entendimento do caso, quando você está olhando só a imagem, não tem evolução do paciente no PACS, né, no sistema que a gente usa para laudar. E também, às vezes, essas próteses mais novas, próteses atípicas, para o radiologista que não é especialista em medicina interna ou que não tem muita vivência de vascular, às vezes o cirurgião explicar para o radiologista que está laudando aquele caso qual foi a endoprótese aplicada pode prevenir em relatórios equivocados. E, além disso, é que a pesquisa ativa das complicações deve ser feita de acordo com o método de maior acurácia. Como a gente viu, cada modalidade de imagem pode ter uma aplicação melhor para cada coisa que a gente quer investigar. Obrigado. Acho que a gente vai abrir agora para o debate com os colegas, o Públio Viana, o Antônio Sérgio e o Rodrigo Azambuja. Acho que é isso. Então, acho que a gente podia abrir para os debates, né? O Antônio, o Azambuja e o Públio. Eu queria só começar fazendo uma pergunta, Pedro. Tem alguma coisa que nós, cirurgiões, quando vamos fazer o pedido para esses exames de acompanhamento, alguma informação que seja importante para vocês, tanto para fazer o exame na técnica da realização do exame, como para a confecção do laudo, alguma informação que não possa faltar? Porque às vezes eu acho que tem muita gente que pede o exame, sabe, a angiotomografia, pós-operatório. Tem algum detalhe, alguma informação que para vocês acham que seja importante a gente acrescentar quando fizer o pedido desses exames de pós-operatório? Sim, acho que em relação à parte técnica, tem algumas coisas que influenciam o raciocínio. Por exemplo, se você está suspeitando que aquele saco aneurismático está crescendo, porque pode ter um endolique de um enchimento lento, talvez no planejamento do exame, o radiologista necessariamente tenha que fazer uma fase mais tardia do que a fase venosa, para ver se ele consegue caracterizar esse endolique de enchimento mais lento do que o habitual. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, muda o planejamento e, se não é feito, pode limitar um pouco a avaliação. E outra coisa da parte técnica também entender qual é o contexto, qual o contexto clínico, se é só um paciente assintomático, onde só quer mesmo avaliar se o saco aneurismático está estável, ou se realmente existe uma suspeita de alguma
complicação, seja ela migração, o paciente começou a claudicar de um membro, será que migrou ou não? Porque muitas vezes a informação que a gente vai ter mais importante vai ser o exame anterior. Essa comparação com o exame anterior vai ser mais importante do que o exame atual até. Certo, obrigado. Bom, os debatedores, então, o Antônio Marcelino, o Públio, a Zambuja, está aberto aí para vocês. Vou fazer uma pergunta, acho que já até para os debatedores, né? Tanto o Antônio Sérgio, fora a aula do Pedro, que foi ótimo, é um assunto muito amplo, né? Então é difícil passar por tudo, mas é para levantar a mesma discussão. E dentre os debatedores, todo mundo que a gente chamou são pessoas que estão muito acostumadas a fazer esse segmento com a gente, né? O Antônio Sérgio no ultrassom, o Rodrigo Azambuja na tomografia, angiotomografia, e o Públio fazendo uma interface, às vezes, de intervenção para tratar esses doentes. Então, acho que queria aproveitar para fazer perguntas meio práticas para a gente. Será que, a primeira pergunta é, será que a gente tem que começar a instituir de rotina o ultrassom com bolha? Porque ele realmente é bastante mais sensível, né? Então, ele vai encarecer muito, ele dificulta muito. Eu queria começar com isso. Vamos lá. O áudio está bom? Deve estar bom. Obrigado pelo convite, André, Zerati, Mauro, demais coordenadores. Obrigado pela presença do Dr. Júlio e todos os demais. Assim, o que eu vejo? A ultrassonografia ela é muito ampla, mas dentro desse contexto da ultrassonografia com microbolhas, que teoricamente é uma coisa nova, ela tem um valor muito grande. O Pedro mesmo já colocou algumas coisas, como, por exemplo, esses endoliques de enchimento lento, que podem ser avaliados de forma dinâmica na ultrassonografia até 8, 10 minutos após a injeção do meio de contraste. E extremamente dinâmico, então você vê e identifica qualquer vazamento. Por vezes você não consegue determinar o tipo de vazamento, se é endotensão, se é alguma falha pequena na malha, mas que você identifica qualquer enchimento dentro da estrutura do aneurisma, isso é perfeito. As limitações são aquelas ultrassonográficas que a gente já conhece, né? Às vezes um paciente com biotipo pouco conveniente, presença de gás, mas isso com os equipamentos novos cada vez cai por terra. Por quê? Porque hoje existem equipamentos que fazem uma penetração de 30, 35 centímetros, suprime ar através de softwares e tudo mais. E isso não é novidade, isso é o dia a dia nosso dentro da instituição, graças a investimento. Uma questão que eu penso, que às vezes eu me coloco, é assim, né? E até para a gente tentar entender, e eu também entender, e para a gente discutir. O que a gente vai fazer com esse endolique? Né? Por quê? A maioria dos pacientes são pacientes graves, com comorbidades, lesão renal, função renal borderline e toda uma série de coisas. Então, eu acho que o que eu vou fazer com esse paciente, se houver um endolique? Né? O ultrassom tem uma sensibilidade boa, em mãos experientes a gente consegue fazer uma avaliação bem adequada. Então, é lógico, eu faço ultrassom. Então, eu começaria pelo ultrassom. Né? Pelo ultrassom com contraste, é um exame que vai acrescentar aí R$200, R$300, que é o valor de uma ampola. Uma ampola de contraste, você faz um estudo perfeitamente, até com reinjeção, porque tem 2,5 ml, mas você usa 1 ml, já é suficiente para fazer uma avaliação adequada. Então, eu penso nisso, no que eu vou fazer com esse paciente. Porque se é uma suspeita, se é um screening inicial, e se eu não vou intervir de maneira cirúrgica nele, eu começaria a ultrassom com contraste. E a tomografia, por ser um método panorâmico e tudo mais, aí a tomografia entra para definir aquela visão que o cirurgião precisa. Então, é uma opinião pessoal, não segue muito guideline, mas é uma forma que eu pensaria de que a gente poderia fazer uma avaliação, muito embora tudo é muito dinâmico, né?
o estabelecimento de protocolo institucional ou um protocolo universal, como a sociedade se propõe, é muito complicado. É muito legal no papel, mas no dia a dia depende de uma equipe multidisciplinar, depende da interação dos cirurgiões com o radiologista e entre os próprios radiologistas, seja aquele que faz ressonância, aquele que faz o PET, aquele que faz a intervenção e o que faz o ultrassom nesse meio. Essa é a minha opinião. O ultrassom não é caro. O ultrassom bem feito com microbolhas, você avalia muita coisa e o grupo tem muita experiência nisso de mais de 15 anos. Não é nova, né? A coisa vai surgindo e tem muita gente boa fazendo. É isso. E o Sérgio, dentro desse contexto, desculpe. Pode falar. Dentro desse contexto, para a gente é muito importante ter uma ideia do grau de sensibilidade do método. E em alguns trabalhos, alguns profissionais chegam a escrever que a sensibilidade do ultrassom com microbolhas é equivalente à da angiotomografia, né? Para nós isso é extremamente importante e nos dá segurança. Gostaria de saber a sua opinião com relação à sensibilidade naqueles endoliques que são cirúrgicos, endolique tipo 1A ou B, nos endoliques tipo 3, né? Então, o grau de sensibilidade. Eu também penso como você, na prática, eu faço uma primeira tomografia de controle no pós-operatório desses pacientes e depois eu sigo com raio-x simples e ultrassonografia, a não ser que eu tenha alguma alteração muito importante. Mas me preocupa o grau de sensibilidade. Se eu tenho uma leve suspeita que esse paciente possa ter um endolique do tipo 3, entendeu? Alguma pequena perfuração na prótese. Isso é procedente? O grau de sensibilidade com microbolhas é equivalente ao de uma angiotomografia? O grau de sensibilidade, segundo vários trabalhos, ele é extremamente semelhante à angiotomografia. A nossa experiência não permite você dizer e estabelecer esse tipo de coisa. O que eu acho muito importante na ultrassonografia, Dr. Calogero, é o seguinte: todos esses casos aí que o Pedro mostrou, eles têm uma nítida e uma extrema correlação de imagem entre os métodos. E o que é mais interessante daquilo que o Zerati colocou no sentido de como proceder o pedido médico, a solicitação do exame, ela é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, essa contrastação é tardia, essa contrastação é de baixo grau, ela se faz de maneira muito lenta. A gente tem alguns casos que a contrastação vai ocorrer com 2,5 minutos, 3 minutos, são endoliques menos importantes do ponto de vista clínico. Mas a sensibilidade em relação à tomografia, segundo a maioria dos trabalhos que eu vejo e que já li, ela é semelhante à angiotomografia. Existem algumas variações. E as limitações. Então, Antônio Sérgio, isso que eu ia comentar, exatamente isso que o Calogero falou. Da acurácia associando o raio-x simples com ultrassom com microbolhas. E para você ter como base, talvez você necessite, na primeira tomografia que for fazer um raio-x simples de abdômen também, para ter um padrão inicial de como estava a malha dos estentes, se teve, né, você pode comparar se teve migração, né? Eu acho que vale a pena, na primeira tomo, pedir um raio-x simples de abdômen também. O que você acha? Eu queria juntar uma coisa nisso. Até para o Antônio, mas eu quero puxar o Rodrigo Azambuja e alguns colegas cirurgiões aqui, como o Júlio, são coisas que eu já discuti com ele, com o professor Pedro, com o Celso, com o Calogero, né, que são pessoas que têm experiência. Assim, o proposto, né, nessas sociedades é uma tomografia no primeiro mês, que é uma coisa que eu não vejo ela de forma tão útil, porque se você vê um vazamento grosseiro, alguma coisa grosseira que te chama atenção, aí no intraoperatório, aí sim a tomografia de um mês ela pode ser útil, mas dificilmente uma cirurgia que você
viu como lisa, como eficiente. Se mostrar o Endolique tipo 2 com um mês, a gente não vai interferir. A gente vai deixar e vai seguir e ver o que acontece. Dificilmente a tomografia vai revelar uma coisa muito grosseira que você não viu no intraoperatório ou que clinicamente não se manifestou. Então, talvez para esse primeiro screening, realmente, ultrassom, não sei, está aqui o Azambuja, como eu disse, o Júlio, o Pedro, né, que são chefes de serviços grandes, podem dar a opinião deles, mas eu gostaria de ouvir. Boa tarde a todos. Parabéns pelo Pedro pela apresentação. Eu acho que essa primeira tomografia, nos guidelines, eles colocam, André, e é só uma suposição, porque a maioria desses guidelines são europeus, tal, medicina social. Eu não sei se é o médico, o cirurgião que fez o procedimento que vai acompanhar esse paciente no dia a dia. Então, acho que essa avaliação do intraoperatório, que você citou, é importante. Mas lá talvez eles percam isso. Eu acho por isso que eles colocam essa primeira tomografia como um baseline ali para o paciente, para ele ser seguido a posteriori. Eu acho que se você fez a cirurgia, teve plena satisfação com ela, que ficou tudo bem, eu acho que esse primeiro mês talvez dê para pular mesmo e fazer com 3 ou mesmo com 6 meses, né? Os guidelines até falam que se na primeira tomografia de um mês estiver tudo bem, você pode pular aquela de 6 meses e ir direto para de 1 ano, para fazer ou a tomografia ou eventualmente um ultrassom. Sobre essa correlação ultrassom-tomografia que o Antônio Sérgio falou, eu acho que cada vez mais o ultrassom está chegando próximo e tendo sensibilidade, especificidade para seguir, principalmente em grupos qualificados, né? Então, como o Antônio Sérgio falou, investimento em aparelhos bons, manuseio bom do contraste e médicos bem treinados, né? Então, eu acho que aqui isso vale, eu acho que talvez lá no HC isso valha, e talvez alguns outros centros aqui em São Paulo. Mas se a gente começar a sair um pouco mais para fora, se vocês forem querer seguir um paciente com exames, por exemplo, e daí eu vou chutar uma cidade aqui, em Barretos, e ele vai precisar fazer um segmento lá, difícil ter um ultrassonografista capacitado com ultrassom com contraste com microbolhas para fazer esse diagnóstico de Endolique como o Serjão e o pessoal daqui faz tão bem. E daí lá talvez para ele seja mais fácil fazer uma tomografia. Mas eu acho que se a gente estiver num centro que tem e que a gente confia na equipe, eu acho que a gente pode fazer por ultrassom, intercalar a tomografia com ultrassom. Eu acho que isso eu não vejo nenhum tipo de problema. Na tomo, só também para esquentar, e depois eu quero ouvir a opinião do Júlio do segmento dele, se ele também acha que essa tomo de um mês é importante. Agora, na tomo, quer dizer, do mesmo jeito que você tem limitações com ultrassom, você não acha que na tomo a gente tem, porque ela tem uma variação muito grande com relação ao momento em que você faz as aquisições, né? Quer dizer, hoje a gente já não faz mais em alguns serviços a tomografia prévia sem contraste. Então, você tem coisas que podem te confundir no extravasamento, ou o tempo tardio não é feito, ou é feito num momento que ele ainda não captou. Quer dizer, as mesmas limitações que você tem no ultrassom, você pode ter na tomografia, né? Isso é uma coisa que a gente vê. Você não faz o diagnóstico porque ela não está no tempo certo. Então, você faz uma tomo 2 meses depois, o aneurisma com um tempo mais prolongado, ele acaba mostrando o endolique que você não tinha visto. Não, acho que isso acho que é perfeito, acho que é isso mesmo. O protocolo tem que estar bem ajustado, a mesma coisa que vale para o ultrassom, vale para a tomografia. O protocolo tem que estar certo, o aparelho tem que ser bom, a equipe que está laudando também tem que ser boa. Se o radiologista que está laudando não souber aonde procurar ali o endolique, aquelas lombares fininhas, às vezes, não vai ver também. A única coisa boa da tomografia é que você pode fazer um exame em outro lugar e a gente olhar aqui, né? Olhar à distância com um pouco mais de facilidade do que um ultrassom. Por mais que a gente consiga gravar o ultrassom, depende muito da hora que está fazendo. Agora, uma coisa que o Antônio Sérgio falou, que eu vou reforçar que é importante, é isso. O ultrassom possibilita a gente, geralmente na tomografia, ali faz até uns 3 minutos. O nosso tardio é entre 2 e 3 minutos após a injeção de contraste e acabou o exame.
né, com o contraste do microbolhas que o Sérgio citou, a gente pode estender isso para 5, 6 minutos, prolonga o tempo de exame, mas sem radiação. Então, eu acho que para esses endoleaks mais tardios, eu acho que é fundamental. Então, assim, eu, como radiologista, e eu não atendo pacientes, né, o meu racional seria fazer uma tomografia ou de baseline com 1 mês ou com 6 meses ali, e depois seguir com uma nova tomografia, um outro ultrassom, até mesmo sem Doppler, só para ver o diâmetro do saco. O diâmetro do saco aumentou. Opa, tem algum problema. Tem endoleak, tal, vamos fazer. A gente faz uma angiotomografia para procurar um endoleak fácil de ver, de acoplamento, alguma coisa assim, ou perfuração de malha. Se a tomografia não mostra o endoleak por falha técnica, então eu acho que é imprescindível fazer um contraste com microbolhas, porque daí o Sérgio vai ficar lá, vai saber que tem um endoleak que a tomo não viu e vai procurar ativamente até os 5, 6 minutos e tal. Tem que, claro, levar em conta que até o que ele mesmo falou, que é a relevância desse endoleak de baixo fluxo, né, de fluxo lento, que muitas vezes ele não aumenta o diâmetro do saco, então ele não vai ser tratado. Mas eu acho que se tiver tendo aumento do diâmetro do saco aneurismático, então tem um endoleak em algum lugar, a gente não conseguiu com a tomografia, eu acho que o contraste com microbolhas é essencial. Eu acho que tem que fazer e para tentar achar esse endoleak. Públio, o que você acha desses exames da acurácia para programar o tratamento? Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite para participar. É um prazer. E parabéns pelo Pedro pelo excelente resumo aí, esse overview sobre endoleaks e tratamentos aí possíveis. Eu acho que a gente poderia usar a experiência de todos aqui, inclusive do ultrassom, como o Antônio Sérgio comentou, para talvez inverter o fluxo mesmo. Montar um protocolo que fosse, já que a reunião é feita do Ciro, um protocolo institucional do próprio Ciro libanês. Uma vez que a gente tem endoleaks de causas variadas, vários tipos, como todo mundo sabe, mas principalmente no contexto do endoleak tipo 2, que ele é tempo dependente, a gente, embora tenha um protocolo de exames na tomografia customizado pensando em fazer fase tardia para avaliar a pesquisa de endoleak, ele não é perfeito. E se eu consigo usar um método que não vai te acrescentar tanto custo, que pode ser feito mais precocemente, e a tomografia do primeiro mês talvez não tenha tanto valor, de repente o método ideal para screening de endoleaks, mesmo que você não saiba falar qual é o tipo de endoleak, fosse ultrassom com microbolhas. E aí seria super importante que quem fizesse o exame com microbolhas desse no seu relatório o tempo em que ele observou o extravasamento de microbolhas. E aí isso facilitaria enormemente a customização do protocolo da angiotomografia, que não mais seria standard, seria feita para o próprio paciente, então o melhor exame para aquele paciente, não um exame igual para todo mundo. Então a minha opinião é que o ultrassom deveria vir primeiro do que a tomografia. Então é a opinião pessoal minha do que eu vejo aí da literatura, dos casos que eu já participei em conjunto, em que eu vi o ultrassom de microbolhas sendo feito em mãos experientes. Das da literatura também poderiam avançar no sentido de que talvez essa malha, em algum momento, vá ser avaliada sim por ultrassom. Eu comentei com o Antônio Sérgio em paralelo aqui que existem alguns trabalhos iniciais tentando fazer um ultrassom de reconstrução 3D e 4D, nos moldes como o qual o pessoal faz obstetrícia, para ficar avaliando o rostinho do neném. Mas se você consegue avaliar a morfologia tridimensional do rostinho do neném, você também consegue avaliar a morfologia tridimensional desse pequeno bonequinho, que se você for extrapolar o aneurisma com a endoprótese, é igual um bonequinho, né? Então é igual um bonequinho Michelin, por exemplo, um gordinho com 2 perninhas. Então talvez seja fácil de você conseguir ver a morfologia dessa malha e pesquisar pequenos acoplamentos e até em algum momento evoluir para técnica suficientemente de resolução para falar, ó, tem um furo aqui, não tem um furo ali, eu reconstruo a fase 4D ou 3D com ultrassom de microbolhas, eu consigo ver onde está vazando, e aí orientar um pouco o seu exame, isso para coisa futura. Mas voltando ao plano terreno aqui do Ciro libanês, a minha opinião pessoal é que o ultrassom tem uma sensibilidade enorme em relação a isso, e talvez ele fosse o primeiro exame e não um exame acessório posterior à tomografia, quando a tomografia teve algum problema. Acho que é isso. Ultrassom com contraste, né, Públio? Só isso, deixar claro. Com contraste, não, com contraste. O Públio, eu já vi aula de microbolha tal, em congressos,
muitas vezes dá para você localizar artéria aferente e eferente no endolique tipo 2, né? Sim, você pode falar isso mesmo. Mais. Sim, como você está fazendo ultrassom, ele permite reinjeções, inclusive, e é bastante dinâmico o processo. Obviamente, o Antônio Sérgio está melhor que eu, isso deve colocar isso depois de mim. Você tem que estar fazendo, quem faz o exame tem que estar pesquisando, sabendo que aneurisma vai ter origem em artérias lombares, então eu vou ter que focar o meu ultrassom em artérias lombares, ou vou ter a mesentérica inferior como principais alvos do estudo. Então, o inflow e o outflow do saco aneurismático tem que ser focado. Então, uma injeção eu posso focar no inflow e tentar acertar procurando uma lombar, e depois vejo o outflow na parte dinâmica pela mesentérica inferior, e a injeção faz o vice-versa. Acho que é isso. Consegue sim ver. Zambuja e tomodinâmica. Desculpe. A tomodinâmica estão tentando alguns protocolos, está sendo testado, mas eu acho que a radiação decorrente disso vai ser muito alta. Eu acho que talvez o maior salto aconteça na ressonância. Então, a gente já tem alguns protocolos que a gente consegue fazer 2, 3, 4 fases arteriais no fígado do paciente, estão surgindo alguns protocolos e a gente vai talvez conseguir fazer múltiplas fases arteriais ali, toda a sequência, como o ultrassom com contraste faz, na ressonância magnética focado num pedaço do saco aneurismático, né? Então, é importante isso, a gente vai, na ressonância, conseguir focar ali em algum pedaço, assim como o ultrassom. Na tomografia, eu acho que mesmo com a tomografia de baixa dose, ainda a radiação vai ser um grande limitante. Porque se a gente discute e os guidelines discutem ultrassom versus tomografia por causa da radiação ionizante, eu acho que uma tomografia ao longo do tempo vai ser muito pior. Uma pergunta, acho que do Erasmo aqui, que ele colocou o seguinte: não achando endolique por qualquer método e o saco continuar crescendo, se existe algum método que possa caracterizar a endotensão? Eu acho que assim, vamos dizer, seguindo o protocolo normal, faz a tomografia de segmento. A gente notou que teve um aumento do diâmetro do saco aneurismático, não achou o endolique pela tomografia, eu faria um ultrassom com microbolhas, num tempo bem tardio, para ver se a gente consegue detectar esse fluxo bem lento que às vezes tem por essas artérias lombares. Se o ultrassom vier negativo, eu apostaria numa ressonância magnética, que a gente também pode fazer fases ao longo do tempo, né, com 3, 4, 5 minutos depois da injeção do contraste, para ver se a gente consegue caracterizar alguma coisa, como entre aspas, um desespero mesmo, para tentar achar esse endolique. Em não achando, aí a gente vai ficar com essa hipótese do endolique de endotensão. Mas enxergar esse endolique por imagem, ainda a gente não consegue. Eu acho que isso remete, e aí, de novo, o pessoal mais velho talvez ajude mais, mas essa história da endotensão, para mim, remete ao aneurisma trombosado que cresce. Ou seja, a gente tem algum ponto, mesmo que aparentemente selado, em que não extravasa contraste, mas transmite pressão. Acho que isso é uma coisa que acontece. Então, se a gente procurar, eventualmente vai achar algum lugar de prótese que não tem uma posição adequada, uma aposição adequada à parede, um trombo ali transmitindo pressão. Acho que isso é uma das coisas que acontece. E a outra é aquele porejamento sem sangue, que às vezes você abre a outro tipo de coisa que tem ali, não tem sangue extravasando, que eu acho que os cirurgiões mais velhos todos já viram com a prótese habitual, e agora todo mundo vê com a prótese, com a endoprótese, né? Isso daí era mais frequente em prótese de PTFE, né, André? E eu acho que isso daí eles resolveram nas endopróteses, né? Eu acho que o PTFE ficou menos poroso, né? Recentemente, acho que teve uma pequena observação, André.
com relação ao que você fez, você falou sobre a primeira tomografia com um mês. Eu, pessoalmente, fico muito desconfortável em não fazer uma primeira tomografia. Mesmo que eu tenha achado que o procedimento foi ótimo, que está tudo bem e tal. Aspectos mais legais, né? Se eventualmente ocorrer alguma coisa nos primeiros 6 meses ou um ano, você não tem uma imagem que é objetiva, não dependente do examinador, no caso o ultrassom é dependente do examinador, que te coloque que está tudo bem com o seu paciente. Isso eu acho, assim, na prática médica hoje, né, por causa da judicialização da medicina, um negócio extremamente importante. Quase todos os guidelines, se eu estiver errado, os radiologistas podem me corrigir. Todos os guidelines, eu coloco a primeira tomografia como importante. Nesse aspecto de eu ter uma imagem objetiva que permita seguir depois as alterações evolutivas da posição da prótese, enfim, ou de eventuais falhas que não dependem do cirurgião, né? Eu acho extremamente importante. Eu não deixo de fazer, não vou dizer que eu faça em um mês, mas eu não deixo fazer no primeiro 1, 2 meses uma tomografia de acordo com os guidelines, né? Eu gostaria de ouvir as opiniões de vocês. Deixa eu dar uma opinião. Eu acho o seguinte, eu acho que tudo que está na diretriz, se você tiver um resultado não bom, uma rotura, por exemplo, de uma endoprótese, pós-correção com endoprótese, você não fez lá a tomografia de um mês ou de 6 meses, a primeira coisa que o juiz vai perguntar é assim, por que você não seguiu uma diretriz que existe? Então, se a gente for mudar a diretriz, tal, a gente pode até ter uma diretriz nacional, diferente da americana e da europeia. Mas a gente precisa colocar isso em diretriz, porque é uma salvaguarda do ponto de vista jurídico para você, né? Porque os casos podem evoluir mal. Então, acho que é isso. Se a gente... Desculpa. Pode falar, era isso que eu queria dizer. Não, eu acho que só também, além de questões legais também, acho que é um parâmetro que você tem para um baseline aí de comparação de um pós-operatório imediato, né? Senão a tua comparação aí com um exame de 6 meses, de um ano, vai ser com imagem de pré-operatória, né? Então, talvez por esse lado de você ter uma referência aí de pós-operatório imediato com o qual os exames futuros vão ser comparados, acho que tem essa questão também, né? Além dessas questões legais aí que o Walter e o Calogero falaram. Né? Júlio. Coisa interessante, só aproveitando esse gancho do que o Walter falou, a coisa interessante que a Sociedade Europeia coloca é que para paciente nefropata, eventualmente você pode fazer ou a radiografia em coincidências ou a tomografia sem contraste, mais ultrassom com microbolhas. Então, eventualmente, você consegue reduzir a exposição à radiação e a exposição à nefrotoxicidade do contraste e, ao mesmo tempo, ter uma documentação estrutural para a parte legal e para a parte de acompanhamento dos exames futuros. Acho que isso é uma coisa que o professor Pedro fala também bastante, né? De seguir com tomografia sem contraste, né? Desculpa, Antônio. Doutor Júlio. Um aspecto que chama atenção aqui, pela apresentação do Pedro e pelos outros comentários, é que todos os métodos de imagem, na realidade, têm a fase arterial e uma fase tardia. Pessoalmente, acho que alguns desses diagnósticos de endotensão poderiam ser efetivamente por um endolíquido tipo 2, né? Que muitas vezes o método não diagnosticou por conta do tempo de exposição das imagens, que foi o que chamou a atenção o Pedro, o Antônio, o Rodrigo, e eu acho que o Públio também. Mas, de qualquer maneira, acho que é importante isso, no pedido, sistematicamente, pedir para ser um acompanhamento assim da fase tardia do exame, porque todos, né? Por exemplo, o Pedro
chamou a atenção e mostrou uma ressonância magnética que nós, como cirurgiões, eu, pessoalmente, pelo menos, não tenho muita simpatia porque me é difícil de interpretar. Mas você mostrou que um ultrassom, uma tomografia foram negativas e, no entanto, a ressonância, na fase tardia, mostrou que tinha um endolíquido. Portanto, esse é um aspecto que eu estou aprendendo e que é importante ressaltar dos comentários e da apresentação do Pedro. E a propósito da apresentação também, e apenas como um comentário adicional, aliás, pessoalmente eu sempre faço uma tomografia muito mais como para ter um critério bem objetivo e depois eu acompanho em geral com o Antônio Sérgio, seja com ultrassom com Doppler ou com microbolhas. E me sinto muito confortável. Em relação ao caso que foi apresentado pelo Pedro, aliás, foram dois. Um deles, aquele que foi tratado, um endolíquido tipo 2, por punção e embolização. Aproveitando apenas a deixa, eu tenho ficado muito decepcionado com o tratamento, com qualquer uma dos materiais utilizados para tratamento de endolíquido tipo 2, que, em tese são complicações benignas, entre aspas, mas cresce, o aneurisma cresce, como mostrou o Pedro, e eu já tive diversos casos, pelo menos 10, em que todos terminaram em cirurgia aberta. O público acompanhou comigo, inclusive, um dos casos, ou mais de um, em que o resultado da embolização com qualquer material, inclusive a trombina, não tem sido satisfatório. Então, a endolíquido tipo 2 é benigno? Mas deixa o aneurisma crescer e é difícil de tratar. Nós já utilizamos a cateterização seletiva da mesentérica inferior, abordagem por videolaparoscopia e a embolização. Todos terminaram em cirurgia aberta, em que você é obrigado a ligar as artérias lombares, coisa que nem sempre também é fácil. O André sabe, porque já passou por isso também. Então, eu gostaria de ouvir a opinião do público em relação a isso, porque certamente de todos é o que mais tem experiência no tratamento menos invasivo dos endolíquidos tipo 2. Bom, obrigado pelos comentários, professor Júlio. Eu compartilho com o senhor aí a informação de que, ao contrário da literatura, né, que fala que a injeção percutânea de agentes trombogênicos, assim, podemos dizer usar esse nome, fala de acurácia terapêutica de 98%, 97%. Se você for pegar os trabalhos da literatura, a grande maioria esmagadora é o trabalho publicado que ele teve sucesso. E aí, o calcanhar de Aquiles de todas as séries de casos, relatos de casos, meta-análises, é que a gente não tem um critério fidedigno de sucesso terapêutico. Então, eu posso escolher o threshold do meu sucesso terapêutico e falar que ele vai ser com 1 mês. E aí eu publico um caso que eu tive um sucesso da embolização. Ou eu escolho um threshold de tempo de 6 meses. E aí eu tenho uma chance menor de ter um sucesso terapêutico. Então, isso é muito complicado de ser avaliado e ter realmente essa acurácia. A segunda consideração é que existem 2 possibilidades de falha terapêutica, na verdade 3. Uma é falha técnica de quem está fazendo o procedimento, que escolheu o material errado, o volume errado e injetou no lugar errado. A segunda coisa é o diagnóstico, que eu acho que a principal delas é o diagnóstico errado. Da onde que está vindo o inflow e para onde está indo o outflow do saco aneurismático. A gente acaba extrapolando, tem uma lombar aqui, estou vendo claramente a lombar na tomografia, mas a gente sabe que uma vez que a gente acaba fechando aquele vaso que caracteristicamente estava sendo nutridor, o vaso lombar, ou
fechou o saco, ou fechou aquela lombar, pode se abrir uma outra que não foi demonstrada, porque aquela extravasou primeiro, o contraste, e o segundo raminho menor não foi possível de ser visualizado, porque o contraste misturou com o contraste. Não sei se vocês entenderam essa analogia. É o Swiss cheese, né? Isso, diferencial, né? Exatamente. E você não consegue fazer esse diagnóstico precisamente. Então, aí você acha que fez um diagnóstico preciso, endolite tipo 2, com uma lombar bonitinha, mesentérica ali, embolizou o saco aneurismático, injetou o contraste, aí você faz o contraste com 2 minutos, 3 minutos após a questão da imagem e viu que não tem mais endolique, mas no dia seguinte, que você não sabe, que você não fez exame nenhum ainda, já pode começar a porejar um pouquinho de sangue vinha de uma outra lombar. Então, a minha ideia é que talvez a gente que usa cianocrilato, a gente usa trombina, a gente usa o ônix e que vai atrapalhar muito o acompanhamento do aneurisma, talvez uma tentativa seja a associação de agentes emboligênicos. Talvez fosse mais efetiva, porque a trombina ela é muito boa no imediato, mas ela tem falhas porque ela acaba se solubilizando se você tiver um outro vasonutridor pequeno em algum momento, que é o que acontece à medida que o tempo passa, né? Que é o que o senhor viu na sua experiência. Acho que é isso. Eu ia até comentar isso. Na verdade, esse caso que apresentou, eu felizmente ou infelizmente conheço de perto, mas foi um caso que aparentemente era um endolite tipo 2, que foi injetado trombina no local certo, na mesentérica inferior, além da lombar, que teve o resultado adequado imediato, quer dizer, a trombina ela realmente sumiu o endolique, o Antônio Sérgio confirmou, e logo depois esse endolique voltou pelos mesmos lugares, e eu posso dizer que no intraoperatório aquela trombina atrapalhou bastante, porque fica um pastite ali. Então aí eu ia chegar nessa história, se talvez a gente não tenha que associar com o ônix, a despeito de que isso vai atrapalhar um artefato a tomografia de segmento, mas aí voltamos ao Doppler com bolhas, que aí ele vai te dizer, não está ou está, porque aquele artefato realmente atrapalha. E essa ideia de associar alguns agentes emboligênicos ou trombogênicos é o que falava o Rosenvale, não sei para quem lembra do Encontro São Paulo de alguns anos atrás, ele falou, primeiro que ele jogava o que passava na frente dele, mola de relógio, passou na frente ele jogava dentro do aneurisma, e que isso aumentava o custo em $600 e que barateava ao longo do tempo, que esses $600 se diluiriam. Mas, obviamente, aí o teu julgamento de endolite fica totalmente prejudicado, né? O ideal mesmo é a microembolização seletiva, né? Você conseguir jogar uma mola na parte distal dessa artéria que está nutrindo, né? Isso é o ideal, mas muitas vezes você não consegue, né? A gente teve um caso que tinha um ramo da ilíaca que eu fiz com o Vinícius, que tinha um endolique tipo 2. Não conseguimos chegar à artéria distal com microcatéter e tal. Aí abrimos o aneurisma e fizemos ligadura das lombares e fechamos a capa do aneurisma. Aí eu acho que resolveu. A propósito disso, Walter, o Pedro apresentou um caso de embolização de uma artéria lombar. Embolização. Eu acho que a única via de acesso para uma lombar é através da iliolombar, seja direita ou esquerda. Né? Porque, do contrário, como é que vai chegar na lombar? Só pode ser através da ilíaca. Não, era um ramo da ilíaca. Era um ramo da ilíaca. Então. Mas é um ramo da ilíaca. A iliolombar. Não, então, isso que eu estou dizendo. Que a única via de acesso para você poder embolizar uma lombar é ter a sorte de ter uma conexão com a ilíaca através da iliolombar, não é? Sim, sim. No caso era isso mesmo. Mas não conseguimos chegar até o final, porque era super tortuosa, o microcatéter não chegou até onde a gente queria, entendeu? Aí tivemos que fazer aberto mesmo. Se alguém que está acompanhando quer perguntar alguma coisa, para a gente... Nós estamos já, de novo, estourando o tempo, ainda dá para perguntar algumas coisas. Alguém que está assistindo com a gente? Se quiser perguntar pelo chat também, é um caminho que está aberto.
Zerati, Walter, tem alguma outra colocação? Não, só a reunião foi muito boa aí, né? Parabenizar o Pedro pela apresentação, agradecer também a participação aí dos comentadores. Acho que foi muito, para a gente foi excelente, muito bom. Parabéns aí para todo mundo, e André também. Deixa eu fazer uma pergunta para os radiologistas, é quase de leigo, né? Essa microbolha não é vista na tomografia, não? Não muda a densidade do sangue? Não muda, não. Não? Porque seria interessante. Se mudasse a densidade... Doutor Antônio Sérgio. Na ressonância. Não, acho que o Antônio Sérgio pode esclarecer melhor como é que ela é visualizada no ultrassom, entendeu? Do ponto de vista prático, se você injetar grandes quantidades de microbolha, você vai enxergar por tomografia. A questão é a seguinte, você injeta 1 ml a 1,5 ml, seguido de 10 ml de solução salina, de soro fisiológico. Então, o grande segredo disso é a quantidade. E a microbolha, hoje, é muito diferente do que existia há 15, 18 anos atrás. A gente fala de uma experiência inicial, mas essa coisa da microbolha de segunda geração, ela já tem 18 anos, 15 anos, quando a gente recomeçou a fazer os trabalhos de microbolha no HC, literalmente fazendo as bolhas, misturando albumina com o PESDA, que era o gás que comprava, e fazendo a sonificação, que é a diminuição das microbolhas para que elas se tornem menores ou iguais a hemácias para atravessar a circulação pulmonar. Associada à albumina, ela tem mais durabilidade e ela recicla. Além disso, a metodologia da ultrassonografia de pulso invertido, que é o softwarezinho, né, que hoje não é novidade para que tem em qualquer aparelho, isso possibilita essa sensibilidade da microbolha e essa longevidade do estudo, porque as primeiras fases da microbolha você via 30 segundos e isso acabava. O paciente respirava, completava o ciclo e praticamente isso era inviável. Então, ela pode ser vista, mas aí você vai ter que injetar o tanto de contraste que você injeta numa tomografia, e não é viável, né? Foge aos padrões do que a gente necessita. Por quê? É justamente para esse paciente. Evitar a nefrotoxicidade, porque eu achei bem interessante essa colocação, acho que foi do Calógero, de fazer, perdão, eu perdi o nome, mas fazer uma tomografia sem contraste, um ultrassom com microbolha, talvez seja muito bom, porque o paciente já saiu de um procedimento em que ele teve alguma nefrotoxicidade maior, ou pós-operatório, então talvez seja uma solução interessante para a gente. E depois evoluir para os outros métodos de acordo com a necessidade. O que eu vou fazer com isso? Então, era essa a minha colocação. E eu esqueci, eu acabei não respondendo a tua pergunta a respeito do raio-x, Walter. Eu não tenho muita experiência com raio-x. Isso não é do meu tempo. Meu tempo é mais novo. É o pessoal mais velho, é o Pedro, o Públio, que pode falar aí. Olha o que você vai falar. Eu vou fazer uma pergunta só para o Rodrigo Azambuja, não é de segmento de endoprótese, mas para uma outra situação, que é uma coisa que eu sempre me pergunto, e algumas vezes a gente já pegou essas variações, na tomografia especificamente, principalmente quando você está pensando em dissecção, que a gente não quer dar oversize. Você acha que faz diferença o aparelho, a distância de alguma coisa, ou o biotipo do doente ter mudado, perdido peso, na medida da aorta? Porque, assim, às vezes uma variação, veja, 2 milímetros, muitas vezes é 10% da sua prótese. Então, você acha que faz diferença a gente ter uma tomografia trigada no tórax, pelo menos, onde a gente não quer dar oversize? Não é aneurisma. Aneurisma você dá uns 20% de oversize e passa tudo bem. Mas isso, às vezes, com 2 milímetros mesmo. Então, você acha que vale a pena a tomografia trigada ou que seja sempre no mesmo aparelho? O que pode justificar essas variações de diâmetro que a gente vê? Eu acho que no tórax é fundamental, André. Eu acho que se a gente está planejando confeccionar uma endoprótese ou escolher uma endoprótese para tratar algum aneurisma ali, eu acho que precisa fazer uma tomografia trigada para evitar a movimentação e melhorar a qualidade da imagem e facilitar a medida.
No abdômen não precisa, não tem tanta... o paciente não mexe tanto, né? A pulsação da aorta, apesar de existir, não desloca tanto ela no abdômen, então a imagem fica boa. Quanto à mudança de peso, de tamanho do paciente, não vai interferir. O paciente mesmo emagrecendo, a aorta vai continuar no mesmo diâmetro. Eu acho que muitas pequenas variações são de medidas técnicas mesmo. Escolher se a gente vai medir, até os guidelines às vezes citam, que trabalhos falam de parede externa para parede externa, outros falam de parede interna para parede interna da aorta. Se você for ver ali, 2 paredes da aorta já dá 2 milímetros, né? 1 milímetro de cada lado, você pode medir. Então, assim, eu acho que é importante fazer o mesmo, se a gente quiser seguir, né, no segmento dos pacientes, tentar sempre com o mesmo radiologista, para ele sempre medir no mesmo eixo que ele mediu, para não ter diferença. Então, se ele errou na primeira, ele continua errando na segunda e não vai ter diferença do tamanho, né, no segmento. No mesmo lugar, né? Agora, para planejar mesmo ali, eu acho que tem que ser uma medida muito bem feita, bem feita, que vocês até são acostumados a vocês mesmos às vezes medirem e fazerem, né, essas medidas, ou se quiser que a gente meça, vir junto, escolher, olha, eu quero que meça aqui logo após a renal, um pouquinho acima da ilíaca, para a gente poder medir direitinho e dar a medida. Só um comentário, André. O Antônio Sérgio disse que não é do tempo dele o negócio do raio-x. E eu, que sou mais velho, eu devo dizer que hoje eu aprendi uma coisa com o mais novo de todos nós, que foi o Pedro. O Pedro que mencionou que uma associação de ultrassom com raio-x simples poderia ajudar, inclusive, de ver se a prótese não tem fratura, se não tem uma desconexão. Não é, Pedro? Sim. Portanto, ele é o mais novo, viu, Antônio Sérgio? Eu aprendi a utilidade de uma raio-x simples, que eu, em geral, também não peço. Quando era residente, o diagnóstico da aneurisma era com raio-x simples. O Júlio era assistente da vascular. Estava começando a tomografia, né, Júlio? Raio-x simples, a capa do aneurisma calcificada, né? Sim. Antigamente, ao invés da ortografia, se você tinha uma aorta calcificada com o contorno do aneurisma, não precisava mais da ortografia, já ia direto assim mesmo. O ortopedista que fazia diagnóstico, né? Raio-x de coluna. Embora tenha o aspecto aí da brincadeira, mas eu acho que é interessante depois a gente evoluir para alguma coisa. Eu estou dando uma opinião para que a gente possa fazer uma coisa mais ou menos uniforme dentro do serviço e, às vezes, buscar uma metodologia mais eficiente. Não vamos conseguir chegar num guideline, mas, às vezes, alguma coisa que a gente possa estudar de maneira todo mundo junto, todos os métodos e as abordagens cirúrgicas pelos coordenadores, você, Walter, André, Dr. Júlio, Dr. Calógero e tudo mais, né? Mas na nova diretriz aí da sociedade, a gente pode até pensar em mudar a metodologia de acompanhamento aqui no Brasil. Não precisa ser engessada com os métodos americanos e europeus. O problema é o que você falou, né? Existe muita disparidade entre as pessoas que realizam pelo Brasil inteiro. Talvez a Tomo seja mais democrática, né? Mas acho que para mudar qualquer coisa disso, a gente precisa de estudo de um volume muito grande de pacientes e fazendo paridade dos métodos e validando tudo isso. Quer dizer, eu acho que é muito complicado para a gente propor alguma mudança de guideline. Claro que a medicina feita de forma individualizada, que felizmente é o que a gente consegue fazer, ela te proporciona isso. A gente está, de novo, adiantado na hora. Eu queria parabenizar todo mundo, realmente agradecer. Hoje a gente teve mais participação. Oxalá nas próximas a gente tenha mais pessoas entrando para discutir ou discutindo pelo chat. Queria de novo renovar para todo mundo o convite para trazer casos, para trazer sugestões de temas, ou que queira falar sobre algum trabalho que está desenvolvendo. Nunca é para isso, é para que a gente possa se conhecer e difundir mais tudo isso e interagir, e todo mundo trocar essa experiência com essas pessoas que aqui têm
tem muito para acrescentar um ao outro. Então, eu queria realmente agradecer, parabenizar os debatedores, o Pedro, que pegou uma tarefa árdua, que é quase que do exame físico, a necrópsia, né? Mas é isso mesmo, a gente faz o segmento desse jeito, começa no raio-x, vai passando e vai até o PET, a gente não discutiu isso, quem sabe em outro momento, mas eu queria realmente agradecer os debatedores também, acho que ajudaram muito, são pessoas muito experientes do nosso serviço. Não sei se o Zerati e o Walter querem falar alguma coisa para antes de a gente encerrar a reunião. Dá os parabéns para todos. Também os parabéns, aí foi muito produtiva a reunião, muito boa para a gente. Legal. Tchau, pessoal. Boa tarde para todos. Pessoal, obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, boa tarde. Pode encerrar a gravação.